Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje, por ser o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão sobre o que nós somos na sociedade. Porque nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade nos coloca como vítimas ou então como empoderadas, mas não na nossa posição real. Nós somos muito mais poderosas em Cristo Jesus. Nós somos muito mais poderosas quando somos tementes a Deus. Aí sim, nós temos o poder de Deus em nós. E aí nós podemos abençoar a vida do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos netos. Assim é a posição de quem tem o amor e o temor a Deus. Temer a Deus não é uma fraqueza, não. É uma força que vem dele. E quando você toma posse do amor que ele tem por você, mulher, então você consegue ser aquela mulher virtuosa que tem na Bíblia, no livro de Provérbios, no Velho Testamento, no capítulo 31, a partir do versículo 10. Você vai conhecer as qualidades da mulher virtuosa. E de repente você se identifica com ela. O louvor da mulher virtuosa é o título. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Ela não tem nada de vítima. Ela é preciosa para Deus e para o seu esposo, para os seus irmãos, para o seu pai, para os seus filhos. Ela é preciosa. Ela não é uma vítima. Ela é uma dádiva de Deus aqui na terra. É o que nós somos. E aqui ele segue, diz que o coração do seu marido confia nela. Então ela é confiável também. Para ser confiável, que é uma qualidade hoje em dia que para algumas mulheres isso é defeito, eu fico impressionada com a distorção de valores. Colocam que a mulher que se submete à vontade de Deus e procura andar conforme os planos de Deus, pensando no outro, pensando no bem-estar dos seus filhos, pensando no bem-estar dos seus irmãos, do seu pai. Então, essa mulher, para o mundo, ela é uma mulher ultrapassada. Deixa que não. Ela é sábia. Porque no momento em que ela entende que temer a Deus é uma virtude, que através do temor a Deus ela vai se tornar mulher virtuosa, porque ela vai se tornar uma mulher confiável. Aí a pessoa diz, não, mas aí os homens traem, a mulher tem que trair. Não é assim, não. Homens mesmo, não moleques, eles não traem, não. E eles valorizam a mulher que é confiável. A mulher que ele sabe que ela não vai aprontar com ele para satisfazer alguma amiga, alguma conselheira que falou para ela que vamos lá, dá uma escapulidazinha que não faz mal não. Não tira pedaço não. Tira. Tira. Se você não é confiável, você não vai ser nem salva. Se você pratica um
você fere a um dos mandamentos da lei de Deus, que ele diz, não adulterarás, não é para adulterar. Então não tem exceção. O relativismo do mundo atual leva você a achar que você, em determinadas situações, você pode trair o seu marido. Mas é mentira do diabo. Não traia. Não faça isso. Ah, mas se meu marido trai, então pronto. Se ele trai, ele quebrou a aliança com você, você se separa dele. E Deus vai lhe dar um esposo que você vai ser confiável, vai honrá-lo, vai ser fiel a ele. Fidelidade é mandamento do Senhor. E aquele que adulterou, ele que vai responder pelo adultério dele. Se ele se arrepender, ótimo. Se não, é para condenação dele. Mas nós não vamos no parâmetro de adulterar. E sim de sermos aquela mulher virtuosa, uma mulher confiável, que seu marido sabe que o que ela disser, eu vou ali, ela vai ali, naquele lugar. Ela não vai criar subterfúgios. Ela não vai enganar, mentir. Porque essa é a tola que pensa que engana. Mas um dia ela vai ser desmoralizada. Então não é aconselhável. E ele diz aqui, ela lhe faz bem e não mal. Olha que coisa linda. Ela se preocupa em fazer o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Então ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela não tem preguiça. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela se preocupa com a provisão, com o que precisa em casa. É a mulher dinâmica. É aquela mulher que não se acomoda, mas que quer produzir, que quer auxiliar na sua casa, nas despesas. E ainda à noite, ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Então ela é administradora do seu lar. Ela não deixa que outras pessoas administrem o lar dela. Até que prestem algum serviço para ela, quando necessário, ótimo. Graças a Deus, quando podemos pagar alguém para fazer aquelas atividades tão cansativas. Mas lembrar que você não vai deixar a casa nas mãos dessa pessoa. Ela não vai tomar conta da sua casa. Ela vai auxiliar, você vai pagar, mas você é a administradora da sua casa. É você que decide onde as coisas devem estar. É você que tem o controle de sua casa. Se faltar energia, você sabe aonde tem, aonde estão as coisas, mesmo as escuras. Essa mulher, ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela é uma mulher dinâmica. Ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Ela não é acomodada. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Era a mulher que ela também tinha que costurar, porque naquele tempo a roupa não estava pronta para você chegar na loja e comprar. Mesmo que você tivesse dinheiro, você tinha que preparar o tecido e fazer a roupa. E essa mulher não tinha preguiça de fazer isso. Abre a mão aos aflitos. Olhe, gente, esse versículo 20 é tremendo. É uma característica que a minha mãezinha, que já está na glória, que ela tem essa característica. A generosidade, a bondade, a preocupação com o outro. Ela tinha 10 filhos, mais 2 parentes que ela criou como filhos, 12.
filhos. O meu pai era caminhoneiro e saía para as viagens, passava 15 dias trabalhando fora, viajando. Quando chegava cansado, a casa já estava toda organizada esperando por ele. E os filhos à mesa. Ela tinha preparado uma ótima refeição, com o auxílio de uma menina que ela dizia, minha secretária, que ela fazia a fardinha da menina para estudar. Ela se preocupava com a vida daquela menina que auxiliava ela em casa. A menina, quando minha mãe faleceu, não suportou ficar em nossa casa. A falta que ela sentia, parecia uma mãe que ela tinha perdido. Ela chorava. Ela não podia, ela disse, eu não tenho condições de permanecer aqui sem sua mãe. Porque ela era generosa, ela era boa, ela se preocupava com os outros. Ela me ensinou ainda criança a doar alimento para aquelas pessoas que não tinham. Eu lembro, ficou gravado na minha mente, porque eu passei para atravessar essa rua e para chegar até a casa que ela me indicou com uma vasilha grande com sopa para uma família que ela sabia que precisava. E ela disse, vai deixar naquela casa. E eu fui com gosto. Ela me ensinou como é bom servir ao próximo. Porque você está servindo a Deus. A generosidade, uma característica maravilhosa. Que a minha mãezinha, ela tinha, mas era muito, muito forte. Ela sempre se preocupava com o outro, com as outras pessoas. Quando ela faleceu, as mulheres que pediam, as mendigas que passavam na rua, era ali no Alecrim, aqui em Natal, e elas passavam na rua, elas choravam alto, saudade que elas sentiam de minha mãe, porque elas tomavam, uma ainda foi para minha casa, que aí quando eu me casei fui morar numa casa bem pertinho, que também era do meu pai, e tive o prazer de conhecer uma delas, conviver com ela mesmo. Providenciar, que aí eu me formei em Direito, aí providenciei a aposentadoria dela. Quando estava concluindo o curso, eu aprendi a fazer isso e aí agilizei e ela foi aposentada. Graças a Deus. E ela gostava muito da minha mãe. E eu gostava muito dela porque ela falava da minha mãe. Ela falava da bondade da minha mãe, do que minha mãe fazia. Generosidade. A mulher virtuosa é generosa. Ela não é mesquinha, egoísta. E quando ela não é egoísta, ela se torna uma mãe maravilhosa. Ela se torna uma irmã maravilhosa. Ela se torna uma filha maravilhosa. Porque a generosidade é a presença pura de Deus na mulher. Tremendo. A mulher que é generosa, ela não vive brigando, falando muito, esquentando o ouvido das pessoas. Ela ouve mais. Ela é atenta para socorrer os necessitados. Aí aqui diz, no 20, abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Porque achei muito interessante essa observação que o pastor Hernandes Dias Lopes falou sobre esta característica. Muitas vezes a pessoa é aflita, mas não tem necessidade financeira. É aflita, cheia de dinheiro, mas é uma pessoa que está passando uma aflição grande. E a mulher virtuosa, ela percebe que aquela pessoa, apesar de ter muitos bens, ser banhada de ouro e tudo, sofre uma aflição. E a mulher virtuosa, por ser generosa, ela sente a dor da outra pessoa. E aí ela estende a mão àquela pessoa. Ela procura levar uma palavra de conforto para o aflito. E ao necessitado, não sejamos enganosos de nós mesmos. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo ali, passando uma necessidade financeira, e você diz, olha, Deus te abençoe,
que Deus te dê, viu? Mas Deus está usando você para você lembrar de dividir com aquela pessoa. Mas você às vezes pensa que só abençoar resolve. Haja também, viu? Haja também. Se preocupe menos com a reserva no banco e se preocupe mais com a necessidade do outro. Porque esse dinheiro que você tem no banco, você não vai levar. Tem nem perigo. Quando você sair daqui. Que aqui é só uma chuvinha que a gente está passando. Quanto à casa dessa mulher virtuosa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela cuida dos filhos. Ela cuida. E às vezes o plano de Deus é que aquela mulher não tenha filhos. Mas existe muita gente precisando dessa mulher cuidadosa. Dessa mulher que é sensível à dor do outro. E aí ela faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Aqui fala um pouco, nos faz lembrar da necessidade que nós temos de nos cuidar também. De termos um certo cuidado com o nosso corpo. Porque nós devemos nos embelezar. Mesmo até aquela mulher que decide que ela não quer casar, ter filhos. Mas ela deve andar bonita. Ela deve procurar andar com o melhor dela. Isso não quer dizer que eu esteja dizendo a você que você precisa, senão você fica frustrada se não fizer as unhas toda semana. Ou o cabelo. Não estou falando daquela vaidade doentia que as mulheres procuram fazer tantos procedimentos que perdem a fisionomia. Se tornam outra pessoa. Não, mas ter cuidado, andar cheirosa. Procurar andar, mesmo que confortável, mas limpinha, cheirosa. Isso é bom, mulher. Isso é ótimo. Seu marido é estimado entre os juízes. Por quê? Porque quando se assenta com os anciãos da terra, ele não tem do que se envergonhar. Ele não tem do que se envergonhar. Porque tem mulher que envergonha o seu esposo. Eu vou do começo. Tem mulher que envergonha os seus pais, os seus irmãos. Aí quando casa, envergonha seu esposo. Então, é isso que a mulher tem que lembrar, de ter uma atitude honrosa, mesmo que o esposo ou o pai ou o irmão, eles não estejam vendo, mas eles têm notícia de que suas atitudes é de uma mulher que tem amor próprio, que lembra que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quem lembra disso? Por isso que eu vou sempre na mulher que tem o temor e o amor a Deus. Ela se dá bem, não tem para onde correr. Porque a mulher que tem amor a Deus, ela sabendo que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, ela não vai envergonhar ninguém. Nem seus pais, nem seus irmãos, nem ninguém de sua família. E ele fala aqui no 25 que a força e a dignidade são os seus vestidos. Que coisa interessante. A força e a dignidade são os seus vestidos. Como é importante buscarmos a força no Senhor. Ele é a nossa usina que nos fortalece. Buscarmos a força nele. E aí seremos dignas. Porque muitas vezes precisamos de pedir a Deus forças para não pecar, para não perdermos a nossa dignidade. E é Ele que nos livra das tentações, de fazermos coisas que desagradam a Deus, de nos tornarmos indignas do reino de Deus. Nós somos
princesas do Altíssimo. E quando ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela está sempre pronta para ensinar algo bom para o seu próximo, para os seus filhos, para os seus parentes. Ensinar algo bom, do perdão, do amor, de lembrar que nós somos inúteis quando vivemos só para nós mesmos. Somos inúteis. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não deixa a sua casa suja. Porque quanto a sujeira atrai um mal-estar, Você veja bem, você entrar na sua casa, a sua casa está bem limpinha, você se sente bem. Mas quando você começa a acumular a sujeira, isso incomoda, porque você é o templo do Espírito Santo e a sua casa deve estar sempre pronta para receber você, princesa. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Olha que coisa boa ouvir de um filho uma palavra dessa. Mãe, você é bem-aventurada. Você é abençoada. Você é feliz. Porque a verdadeira felicidade vem dele. Vem do obedecer a Deus. Nós encontramos a plenitude de nossas vidas. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Olha, que elogio. Maridos não podem esquecer de elogiar as suas esposas. É muito importante, porque olha, um elogio desse, como nos faz bem. Nos dá até motivo de glorificar a Deus, agradecer a Deus por isso. Então é bom. Agora um alerta para os homens que estão ouvindo esse vídeo. Lembrem de valorizar as suas mulheres, de elogiá-las, de incentivá-las, de protegê-las, de tê-las como uma pedra muito preciosa, de cuidar como algo muito fácil de ser quebrado. O sentimento da mulher, ele é muito frágil e não deixe que seja quebrado. Porque você, como o cabeça da família, você é responsável para manter sua esposa feliz. Pense numa coisa. O casamento é uma renúncia. Quando o homem casa, é para fazer a sua esposa feliz. E quando a mulher casa, é para fazer o seu esposo feliz, os seus filhos felizes. Aí sim, essa família é uma família cheia da graça de Deus. Porque não existe egoísmo. Muitas vezes é pelo egoísmo que vem o sofrimento e as separações. O egoísmo não pode acontecer. E aí ele conclui falando isso: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Eita! Já pensou que coisa linda? Essa será louvada. Ou seja, elogiada, porque teme ao Senhor. O princípio da sabedoria está nisto, no temor. Mas não é temer, eita, achando que Deus é muito mal e que aí eu estou morrendo de medo que Ele me faça o mal. Não. Temer a Deus é tremendo. É uma relação de pai e filho. Então você teme a Deus porque você não quer ficar longe do seu pai.
Você não quer que a graça e a proteção dele se aparte de você. Esse é o temor a Deus. E é o amor de Deus que nos constrange a amá-lo. Ele nos amou primeiro. Então, mulher, se você se submete à vontade de Deus, você será sempre virtuosa. Assim diz o Senhor. Você será sempre amada. Você será sempre muito amada por Deus e pela sua família, pelas pessoas que te rodeiam, mulher. Olhe, veja bem que diz, a mulher sábia, a palavra de Deus diz isso, a mulher sábia edifica sua casa e a tola a destrói. Quantos casamentos foram desfeitos porque a mulher foi tola? Nós temos uma responsabilidade enorme de obedecer a Deus, de temer o distanciamento do Senhor e de amá-lo, adorá-lo acima de todas as coisas. Aí todas estas características da mulher virtuosa, uma mulher preciosa, confiável, abençoadora, se preocupa em abençoar o outro, trabalhadora, mulher ativa, dinâmica, previdente, aquela que antecipa os problemas, já pensando nas soluções. Como é que eu vou resolver se isso acontecer? Generosa, a mulher bondosa, característica muito grande. Não que as outras características minha mãezinha não tivesse. Ela tinha todas elas. Mas essa da bondade, da preocupação, da generosidade, de pensar no próximo, era demais que ela tinha. Elegante. Ela também era muito elegante, mamãe. Porque é importante a gente se embelezar. Primeiro pra gente mesmo. Entendeu? Você olha e diz, eu tô bem. Não tá apertado, não tá doendo, eu não estou desfazendo do templo do Espírito Santo, não estou nua. Eu tô bem, eu tô confortável, eu tô cheirosa. É assim. A mulher elegante, educadora, aquela que se preocupa em dar um bom exemplo para os filhos. Em sempre procurar trazer um conselho ao esposo, um conselho aos filhos. É muito importante ser conselheira, piedosa, ou seja, pura, uma mulher que sabe que não está pecando contra o Senhor, que é obediente a Deus, que obedece à lei do seu Criador com alegria, não é com dificuldade. Só é invocar a presença de Deus, o Espírito Santo, que você nem vai chorar porque vai abandonar aquele pecado velho. A mulher temente a Deus. Essa característica, nela estão todos os atributos da mulher virtuosa. Vamos pensar nesta palavra que Deus nos deu hoje. Vamos meditar nela. Vamos praticar o ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje. A começar por mim. Eu vou me policiar mais para tentar, com a infinita misericórdia de Deus, alcançar essa virtude. Amém? Até aqui. Fiquem abençoadas por Deus todos os dias de suas vidas, não só hoje. Amém. Fiquem com Deus.